Fala galera, estamos aqui para mais um entrevistado do Donos da Verdade. O tema dessa semana é legalização das drogas, um tema que já foi confronto em muitas casas e famílias, já deu dor de cabeça para muitos pais e filhos aí. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o advogado Luiz Cury. O Dr. Luiz, ele é especialista e especializado na descriminalização da cannabis. Especificamente, ele tem área de atuação em Santos. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, e você, Luiz Henrique? Como é Tudo que tá? ótimo. Tudo ótimo. Primeiro, eu queria te agradecer aí por participar do Donos da Verdade com a gente. Ver se você dá uma luz aí sobre esse tema que tanto já entrou em confronto na nossa sociedade. E te agradecer aí por essa disponibilidade. Perfeito, para a gente é uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês. Tenho acompanhado aí a página e tenho visto os debates que vocês têm promovido e fico muito feliz de ter sido chamado também. Estou à disposição para poder ajudar naquilo que eu conheço um pouco e naquilo que a gente tem visto aí, principalmente nos tribunais, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Então, mãos à obra, né? Vamos lá. Então, Luiz, a gente tem um paradigma aqui na sociedade que vem de bastante tempo. Inclusive, já ouvi muito isso quando eu era um pouco mais novo. E é aquela famosa frase, né? A maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, para drogas mais nocivas, como a cocaína, a heroína. E eu gostaria que você comentasse essa frase. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que ela é uma frase, no mínimo, falaciosa, tá? Porque ela não expressa aquilo que realmente acontece. Eu acho que talvez num tempo aí já bastante longínquo, há bastante tempo atrás, isso podia até ser, de certa forma, cogitado por conta de você, nos locais onde você vai buscar a droga, você encontrar drogas mais pesadas. Mas eu não acredito nisso, isso é um mito, né? Eu acho que é um estigma, é mais uma prova de que existe uma estigmatização e um preconceito muito grande para com a maconha, para com a cannabis. E o que a gente tem visto, principalmente do ponto de vista aí medicinal, de evolução da discussão medicinal da cannabis, é justamente o contrário. A cannabis tem sido porta de saída de drogas mais pesadas. Tanto o óleo como alguns extratos e até mesmo a flor da cannabis tem sido usado com muito sucesso no tratamento de quadros depressivos e até na substituição de remédios bastante fortes que são utilizados na cura ou pelo menos no tratamento da dependência química de drogas pesadas. Tá? Então a gente tem visto isso, quer dizer, na verdade o que está ocorrendo hoje é um quadro inverso em relação a isso. A gente tem visto o tratamento com cannabis para aplacar efeitos de medicamentos que são utilizados para a saída das drogas mais pesadas e até mesmo com o tempo para redução de danos daqueles sujeitos que utilizaram drogas mais pesadas. Então, eu não concordo em absoluto com essa frase. Perfeito. Eu acho que muito do que você falou entra até em contexto com a nossa próxima pergunta, que acredito que muitos estudos ainda não tinham sido feitos em relação a uma grande quantidade de drogas, e isso com certeza colaborou para a política da guerra às drogas, né? Que é uma É política, verdade. que é uma política que a gente vê no Brasil já tem um tempinho, desde 2005, salvo engano, com a nova lei de drogas, o aumento da população carcerária por conta do crime de tráfico aumentou exponencialmente. Eu gostaria Verdade. de saber o que o senhor acha em relação se a política da guerra às drogas, essa política vendida, ela realmente vem para beneficiar a segurança do Brasil, vem para proteger a segurança do Brasil, se ela realmente colabora para um Brasil mais seguro. Não, na minha opinião, não colabora, muito pelo contrário. Ela colabora justamente para a explosão da violência, principalmente nas comunidades mais carentes, naqueles bairros periféricos e nos locais onde a guerra às drogas acaba acontecendo de fato. Pode ter sido, eu acho que ninguém teve má fé no começo, e esse foi um movimento que foi feito do ponto de vista mundial, né, um movimento de guerra às drogas e o proibicionismo de uma maneira mais intensa, com encarceramento, etc. Mas isso está mudando já no mundo todo e no Brasil a coisa parece que está andando no caminho
contrário, né? Principalmente aí na fala de alguns que defendem um Estado ainda mais agressivo, ainda mais opressor e ainda mais ostensivo com relação a essa questão da guerra às drogas. Eu acho que, de maneira alguma, isso colabora para a segurança. A questão não é de segurança pública, a questão das drogas é uma questão de saúde pública, é uma questão de medicina, é uma questão de ciência. Tá? E, no meu ponto de vista, o encarceramento, o proibicionismo e a opressão só atrapalham, só pioram o quadro de violência que a gente está vendo aí nas cidades. Nessa linha de raciocínio aí, eu achei importante também a gente querer tentar fazer uma distinção um pouquinho sobre como deveria ser o tratamento para cada droga, né? Porque acredito que hoje no Brasil a gente vê que essa guerra às drogas, ela não faz uma distinção sobre qual droga está sendo consumida e como deveria se tratar cada tipo de droga. Então, Uhum. em relação a isso, você acha que todas as drogas deveriam receber o mesmo tratamento? Todas elas deveriam ter uma mesma proibição ou uma mesma permissão nesse Olha, eu sentido? acho que sim, sim e não, né? Sim e não, porque assim, do ponto de vista de direito pessoal, do ponto de vista de direito individual, de intimidade, de dignidade da pessoa humana, eu não tenho dúvida que todas as drogas merecem o mesmo tratamento. Tá? O ser humano ele tem uma liberdade que ela não é absoluta, ela deve respeitar alguns limites, claro. A gente vive em sociedade e a gente precisa ter um regramento, mas a regra é a permissão. A proibição ela é a exceção absoluta e ela tem que ser reservada para condutas que realmente tenham um potencial ofensivo que atinja terceiros. Tá? A utilização de drogas e a utilização de quaisquer substâncias, até as que não são catalogadas como drogas, quer dizer, no próprio perfil hoje da proibição, da criminalização das drogas brasileiras, você já tem uma lista que é onde o burocrata de plantão da Anvisa vai descrever quais são aquelas substâncias que ele acha droga, entendeu? E isso já é algo questionável em si, porque, na verdade, existem várias outras drogas aí que são as drogas chamadas lícitas, né? E que você não tem uma opressão, você não tem esse regramento em cima, porque elas são permitidas, é o que eu falei, o normal é a permissão, o anormal é a proibição. Então, em relação à proibição do consumo das drogas, e essa é a tendência que me parece que vai acabar vingando no Supremo também, por mais que possa parecer que isso é algo irresponsável dizer, mas a gente tem que admitir que, do ponto de vista do direito, o tratamento a todas as drogas tem que ser igual, ele tem que ser idêntico, entendeu? Mas eu falo também o não, e eu acho que a gente tem que pensar numa diferenciação, porque a gente tem visto, hoje em dia, a judicialização bastante intensa da questão relacionada à cannabis, que é a cannabis chamada medicinal, onde as pessoas estão entrando na justiça para poder ter acesso e muitas delas para poder fazer o chamado autocultivo, né, para poder cultivar a planta, porque realmente é um negócio de bastante simplicidade. Então, do ponto de vista regulatório, eu já tenho minhas dúvidas com relação a outras drogas do que está acontecendo com a cannabis. Eu não acho que vai ser algo tão tranquilo de se defender você ter uma produção de outro tipo de droga, ou você está produzindo outro tipo de droga na sua casa, do ponto de vista caseiro. Agora, com relação à cannabis, a gente tem aí uma necessidade urgente de regulamentação, porque ela é uma realidade. As pessoas estão plantando, o consumo vem aumentando, o consumo até com essa variante, com essa feição medicinal, né, para tratar outras patologias e para tratar dor no esporte, quer dizer, um negócio que hoje tem sido muito difundido aí pelo mundo todo. E aí eu acho que você tem que ter uma regulamentação diferente, você tem que ter uma regulamentação mais específica, você tem que ter uma liberdade maior das pessoas poderem produzir, digamos, seu medicamento ou a sua planta, né, para uso adulto, para uso chamado recreativo, para uso chamado social. Tá? Eu acho que a cannabis merece esse tipo de diferenciação.
Tudo aquilo que é caseiro, tudo aquilo que é artesanal, eu acho que tem que ter algum tipo de regulamentação, sim, das agências reguladoras, mas não vejo isso com relação às chamadas drogas químicas, aquilo que é mais pesado, mais difícil de produzir, que precisa realmente de uma ciência envolvida, né, com uma estrutura melhor, etc. Eu acho que a gente tem que diferenciar as coisas. Mas do ponto de vista da proibição, não. Eu não acredito na proibição de drogas, até porque droga é assim, o que é droga? Né? Qual que é o efeito? Açúcar é droga? A gordura em excesso é droga? Quer dizer, que tipo de dieta você tem? A gente pode não concordar com uma dieta que exclua totalmente uma coisa e outra. A dieta pode não ser o melhor para a saúde de uma pessoa, mas daí a você proibir ou a você querer fixar um limite de peso para uma pessoa poder comer doce ou comprar açúcar, quer dizer, eu acho que esse tipo de intervenção o Estado não pode ter na vida privada das pessoas, né? Então, assim, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu fumo, aquilo que eu consumo do ponto de vista de televisão, de cultura, de arte, aquelas questões pessoais, aquelas questões íntimas, a religião que eu vou seguir ou que eu não vou seguir, quer dizer, esses são todos pontos muito íntimos, muito pessoais e que, na minha visão, não podem ser objeto de tutela do Estado, não, pelo menos não do ponto de vista opressor. Sempre do ponto de vista educativo, sim. Uma regulamentação, sim, também, desde que não tenha exagero, nem acabe combinando também numa maneira indireta de proibir. Agora, o contrário, não. Não vejo como o Estado está intervindo, não. Eu acho que tem que prevalecer a liberdade das pessoas. Né? A gente tem um exemplo até na indústria farmacêutica, relativamente recente. Eu acho que todo mundo, pelo menos se a mãe não fazia, a avó devia fazer aquele xarope de guaco, mel e agrião. E uma indústria aí resolveu patentear e colocar um nome num xarope e, de uma certa forma, queria, naquele momento, proibir as pessoas de fazer. Não proibir, mas queria ser a dona daquilo, quer dizer. E daqui a pouco você tem um Estado tão agressivo que ele vai falar, olha, desculpa, mas essa fórmula mel com agrião não pode fazer em casa não, porque é algo que deveria ser feito com laboratório, com normas de paramentação e com segurança com isso. Então, assim, tem que se distinguir também essa parte artesanal da produção em massa, da produção para venda, da produção, digamos assim, industrial. Perfeito. Não, eu acho que você acabou ilustrando muito bem também, até uma diferenciação entre a descriminalização e a legalização, né? Até porque nossas liberdades individuais, que são garantidas pela Constituição, inclusive a nossa liberdade de ir e vir e liberdade de fazer o que quisermos com a nossa própria vida, na verdade, ela induz que a gente poderia consumir o que a gente quisesse, né? Acontece. Isso, você vê que não tem criminalização, por exemplo, para o consumo de veneno. Se a pessoa vai numa loja aí de inseticida, compra inseticida e ela toma, ela vai praticamente morrer, ou ela vai ter reações muito ruins, né? Mas isso não é algo que seja criminalizado pelo Estado. Então, assim, por que que aquele cara que fuma ele vai ser criminalizado pelo Estado? É um negócio meio sem pé nem cabeça, né? Você vê que não tem uma lógica, não para de pé a tese do proibicionismo. E eu, É e eu, você eleger determinadas substâncias e falar, olha, essa pode, essa não pode, essa está proscrita. Quer dizer, a própria proscrição da cannabis é uma farsa no nosso país, porque já existe adendo na lista e exceção, etc. Então, é uma questão complexa, mas que eu vejo com olhos assim, eu acho que a descriminalização está a caminho. Tá a caminho. e me deixa até um pouco curioso, né? Porque a gente tem pesquisas, a gente tem inclusive drogas lícitas, como o álcool, até o cigarro, que acabam sendo muito mais nocivos do que a própria maconha, né? O próprio cannabis. Sim, E me pergunto, assim, onde que está essa distinção, né? Por que que a cannabis é taxada como proibida? Talvez o álcool não seja, o cigarro não seja, drogas que fazem pior para a população, né? sim. Mas eu vou pegar essa linha aqui para já te fazer uma pergunta que o senhor mais ou menos, que você já mais ou menos respondeu no sentido da legalização das drogas, mas vou falar então especificamente da maconha, tá? Tá. A maconha deveria ser legalizada no Brasil. E qual seria o efeito dessa legalização para o país? Olha, eu acredito que deva ser legalizada, deva ser descriminalizada, pelo menos, né?
A produção e o consumo eles devem ser regulamentados, sim. E o efeito, no meu ponto de vista, vai ser benéfico, porque vai haver uma diminuição muito grande da violência associada à droga. De certa forma, o mercado negro, o mercado paralelo, e isso é exemplo do que a gente viu no exterior, nos outros países, ele vai acabar sendo absorvido pelo mercado legal. Esse mercado legal, ele gera empregos, ele gera impostos, e ele gera uma consciência, né? Porque as pessoas realmente precisam ter aquilo que você falou, é uma escolha, né? Se a pessoa vai beber, talvez não seja bom, se a pessoa vai fumar tabaco, também não parece ser a melhor coisa. E do mesmo jeito que a cannabis, dependendo do uso dela, ela pode vir a ser nociva e não benéfica. A gente não nega isso. Agora, tem que se permitir que as pessoas escolham, tem que se permitir uma escolha. Então, eu acho que a descriminalização da cannabis é uma realidade que já está bem próxima. A judicialização do tema está cada dia mais intensa. Todos os dias a gente vê decisões franqueando a pacientes ou a pessoas que estão fazendo tratamento com a cannabis plantar o seu próprio remédio, sem o risco de estarem sendo perseguidas pelas autoridades policiais, né? Isso está sendo bem entendido pelo judiciário e eu acho que a tendência é que isso acabe se espelhando aí nos legisladores e isso acabe sendo uma realidade. Tem um PL em andamento para ser votado, tem um boato que o Maia teria engavetado a pedido da Bia Kicis agora nessa semana, mas era um PL que gerou bastante discussão e que estava sendo até foi objeto de uma modificação pelas associações de pacientes que já produzem, existem duas hoje no Brasil que já têm autorização da Justiça para produzir e para fornecer cannabis medicinal para os seus associados, né? A Abraça Esperança da Paraíba e a APEP do Rio de Janeiro. A gente representa uma associação também do Rio de Janeiro, a Mães Conhas, que está pedindo na Justiça o direito de fazer um cultivo associativo. Então, eu acredito que isso está muito próximo. O Supremo também tem na pauta, já com 3 votos favoráveis, um RE que acabou tendo repercussão geral reconhecida, e na repercussão geral o tema acabou sendo ampliado, embora aquele caso específico diga respeito a um flagrante de maconha de coisa de 6 gramas, um negócio realmente pequeno. A discussão acabou enveredando para esse lado das liberdades pessoais e da possibilidade da pessoa escolher, né? Até o Barroso tem um trecho aí que viralizou aí nas redes sociais, virou meme, que ele fala da pessoa que bebe, que não é bom, e que se a pessoa for fumar, também não pode não ser bom, mas o direito não deveria entrar nisso. E realmente a verdade é o que a gente tem falado, quer dizer, é aquela questão de você ter direito à intimidade, à vida privada, é aquelas decisões que a gente fala que a gente toma entre 4 paredes, né? Então, são as decisões que dizem respeito ao que a gente vai ser como pessoa, do ponto de vista cultural, afetivo, moral, religioso, sexual, enfim, todos os aspectos íntimos da nossa vida de dieta, né? O que eu falei da dieta, quer dizer, será que é bom comer gordura em excesso, ou ser apenas macrobiótico, ou ser apenas vegano, ou ser apenas, sei lá, paleo? Não, a gente não sabe, né? Essas coisas mudam muito. Mas daí a você querer cercear ou dirigir a maneira da pessoa levar a sua vida, não tem sentido, né? Perfeito, achei um exemplo claro aqui que é a bebida, né? Lógico, você pode beber em casa? Pode, mas você quer beber guiando, ou seja, causar um mal para outra pessoa, ter a possibilidade? Aí, Isso não é exatamente. permitido. E eu acho que as É aquela... pessoas precisam entender essa diferença, assim, né? É, Sim, a liberdade não significa a libertinagem total, né? Não significa o ah, escancarar, não significa tanto que você vê que, inclusive, nos países aí onde a gente teve essa legalização, dependendo dos estados, na Califórnia, por exemplo, você compra cannabis num dispensary e você tem que levá-la até um lugar privado, de preferência a sua casa ainda fechada, ainda lacrada. Se você for pego com ela aberta na rua, entendeu? Na época do medicinal. Hoje não mais, porque hoje lá o recreativo também foi permitido na Califórnia, mas na época que eu tive lá e que você tinha carteira medicinal, você tinha que ir até em casa com o negócio fechado. Então, assim, existe essa diferenciação, claro, não é festa, não é tudo liberado, mas tem que ter a possibilidade, né?
E você já respondeu isso aqui, Luiz, mas só porque estava no nosso, no nosso Sim, sim, programa. claro. Bom, a legalização, a gente falou da legalização da maconha. Em relação à legalização de outras drogas, o primeiro passo, pelo que você me explicou, seria a descriminalização. Só que da Sim, descriminalização para a legalização é um passo gigantesco também. E é um não passo que eu não tenho sei dúvida. se a gente está pronto para tomar. O que você acha sobre isso? Eu acho complicado, eu acho complicado. Eu acho que sempre que a gente envolve uma mudança comportamental que é guiada pela legislação e uma mudança que pode ter impactos, principalmente aí na juventude, a gente tem que fazer as coisas com alguma responsabilidade. Então, eu acho que do ponto de vista de legalização, da possibilidade de produção e de compra e de venda, quer dizer, na questão da criação mesmo de mercado de outros tipos de droga, ainda não é o momento. Eu acho que talvez a cannabis fosse uma porta de entrada aí, digamos assim, para a legalização das outras drogas. Talvez a gente pudesse usar até essa figura, porque seria uma experiência inicial, mas eu vejo com bastante dificuldade a regulamentação de outras drogas mais pesadas, porque eu não vejo onde você consegue cair naquele argumento da decisão, da vida privada. Você até tem o direito à autolesão, você tem tudo, mas daí a você querer produzir, quer dizer, daí a você querer regulamentar, não vejo uma maneira artesanal de você estar tratando outras drogas como você trata a cannabis. Então eu vejo essa dificuldade aí na legalização de todas as drogas, pelo menos de forma imediata. Agora, eu não tenho dúvida que, paulatinamente, e num cenário aí de longo prazo, essa me parece a tendência. A tendência me parece você ter à disposição e em farmácias ou em lojas especializadas ou em dispensaries, não sei o nome que vai se dar a isso, você ter acesso à droga, sim, desde que você seja adulto, enfim, tem aí tem uma questão de regulamentação que é toda uma construção e que foi o que eu falei, envolve toda uma mudança de cultura. Mas eu vejo como possível e até diria como provável. Mas para um médio para longo prazo. A cannabis eu acho que está aí, é uma realidade que já está presente no nosso dia a dia. As outras drogas seriam um passo mais distante. Perfeito. Eu acho super importante também o pessoal entender que a legalização ela depende também de uma medida educativa. Então, não é simplesmente legalizar e deixar todo mundo comprar. Não, o governo precisa fazer uma medida educativa, explicar o que é aquilo e falar quem pode usar, né? Até porque a gente sabe que a cannabis para pessoas mais jovens, é mais nociva. Sim, principalmente menores de idade, pode ser perigoso, até pode ser complicado, quer dizer. Eu acho que tudo tem que ter regulamentação, sim. Tem que ser regulamentado. Luiz, nossa conversa foi demais. Eu adorei. Pô, agradeço também, gostei bastante. Muito obrigado por participar. Eu acho que agora o debate vai ser mais legal ainda no domingo. Espero que você consiga assistir. Vou tentar, vou fazer de tudo. Vai ser quando? É domingo às 8 horas. 8 da noite. Isso, a gente escolhe, a gente faz uma pergunta, uma das perguntas que a gente fez aqui, que seria qual o impacto da legalização, e deixamos nossos seguidores responderem. Daí a Ah, gente legal. tenta escolher as melhores, as respostas mais fundamentadas ali, e botamos dois para debater. Bacana, cara, bacana. Vou tentar assistir sim. Parabéns para vocês pela iniciativa. Foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado, viu, Luiz? Aquele abraço. Um Valeu. abraço.